Você, vamos bater um papo quântico da Gigi hoje sobre esse assunto, sobre ousadia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo quântico da Gigi de segunda a sexta às 8h08 da manhã. Meu café da manhã com vocês, que delícia. Como muitos seguidores dizem, né? Que é a dose de ânimo do dia. Dose diária de ânimo. Vão pra vida, vão pra cima. Papo quântico da Gigi. Gente, ousadia, hein? Nossa! O quanto que você tá ousando ultimamente? Você tá ousando quase nada? Tá aí chué, chué? Ou você tá levantando de manhã e dizendo, eu ouso ser eu mesma, eu mesmo? Como que você tá reagindo, criando o seu dia? Me conta. Qual é a sua ousadia de colocar um brinco assim colorido? Né? Hoje eu olhei e falei, hoje vai na ousadia do brinco. Oh, que delícia! Gente, ousar, né? Ousar assim, ir além, assim, acima, um pouquinho acima, né? Do padrão. E às vezes até mais. O quanto que você usou na sua vida desde criança? O quanto você foi estimulado a ser ousado, o quanto você foi desestimulado, né? A ser ousado, né? Desestimulado. Menino, menina, não faz isso, que coisa feia. Você não tá vendo? A gente foi muito enquadrado, naturalmente. E enquadramos também os nossos filhos, né? Mas hoje, na maturidade, a gente olha e fala assim, gente, viver sem ousadia é não viver, né? Um pouco de ousadia em vários momentos, bem dosado, maravilhoso, faz parte da vida adulta, né? Eu acho maravilhoso. E muitas vezes ousar, a gente acha que é algo que vai fazer algo extrapolativo no nível de agredir as pessoas. Não necessariamente, né? Muitas vezes, ousar é ousar ser diferente da manada, né? Estar numa outra direção. Onde todos estão naquela mesma direção, você escolhe uma outra. Um outro caminho. Um caminho diferenciado. Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, Cristina, querida, tá boa? Hoje nós estamos falando sobre ousadia, hein? Tô esperando, tô fazendo aqui, dando um tempinho para ver se a turma entra, pra gente poder começar a desenvolver esse assunto. E hoje eu quero a participação de todo mundo falando aí pra mim. Olha, de 1 a 10, o quanto você foi ousado na sua vida. Todo mundo escrevendo aí, ó. De 1 a 10. Quanto você foi ousado? Que você percebe, né? De 1 a 10. Quanto que você foi ousado na sua vida? E o quanto que depois que você foi ousado, você se fez de errado. Até rimou, ousado e errado. Depois você falou, ficou com bronca, né? Ai, que coisa horrível. Como que eu pude fazer isso? Que caca! O quanto você se julgou pela sua ousadia. E o quanto que a gente compra o julgamento dos outros, de forma inconsciente mesmo, né? Sem dizer aqueles familiares, aquelas pessoas que chegam, às vezes te puxam num canto e vem falar para você. Mas você não pode continuar fazendo isso, tal. Agora, tem coisas que fogem ao bom senso, né? Eu tô falando ousadia daquela que não vai melindrar, nem ofender, nem estragar a vida de ninguém. Né? Eu não tô dizendo para você, a ousadia não quer dizer assim, eu vou fazer algo que vai destruir uma família, destruir a vida das pessoas, ou sei lá, né? Impactar a vida do outro de uma forma irresponsável, né? Ousadia no sentido de você se lançar na vida, se jogar na vida, nas situações, né? Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. Estamos falando sobre ousadia. Hoje o tema é ser ousado. De 1 a 10, todo mundo escrevendo aí para mim, de 1 a 10, vai pensando aí. Não pensa não,
Traz o número que vier na sua cabeça, que o seu inconsciente trouxer. Coloca aí pra mim, de 1 a 10, o quanto que você se considerou ousado na vida até agora. Quanto que você acha que você ousou? De 1 a 10, termômetro da ousadia. Vamos lá. Vamos lá. Conta pra mim, de 1 a 10, o quanto que você ousou. E ser ousado, né, significa você receber críticas, julgamentos e continuar o seu caminho, né? Não fazer disso algo tão relevante. E quando a gente é jovem, adolescente, bem mais jovem, o quanto que é relevante, né? O julgamento das pessoas, o olhar das pessoas, o quanto que a gente não quer ficar falado, mal falado. Ai, bem falado, mal falado, né? 8, nossa, Roseli, você tá de parabéns. 8 de ousadia, olha, temos uma seguidora aqui, uma aluna muito ousada. Oh, que delícia. Bom dia para quem tá entrando, estamos falando, hoje é o termômetro da ousadia. 1 a 10, todo mundo que entrar aqui tem que colocar aí, de 1 a 10, o quanto que você se percebe que foi ousado na sua vida. De 1 a 10. A Roseli já colocou aqui 8. Uau, como pode melhorar, hein? Que maravilha. Termômetro da ousadia. Ah, Giselda, eu fui muito ousada, eu fiz muitas tatuagens, eu fui muito ousada na escolha do meu casamento, no estilo de vida, né? Nos relacionamentos, no meu trabalho. Conta pra mim o quanto que você está sendo, foi ousado na sua vida e continua sendo. De 1 a 3, Vivi, 3. Tá bacana, hein, Vivi? Hoje eu estou 10 em ousadia. Cristina, mas a Cristina tá arrasando, que legal. Ai, maravilha, gostei de ouvir isso, adorei. 10 na ousadia, gente, termômetro da ousadia, todo mundo aí falando pra mim. 10 na ousadia, né? É isso aí, nossa, parabéns. Um exemplo a ser seguido. Na maturidade é muito legal, né? A gente saber aonde, em que momento, né? Ser ousado, se permitir, né? Se permitir. E é interessante que a questão da ousadia, a gente acha que a pessoa que é ousada, ela quer, às vezes sim, né? Mas acho que na maturidade, nem tanto. Mas normalmente as pessoas às vezes usam uma ousadia para ferir os outros, para chamar atenção sobre si. Mas a ousadia genuína é aquela onde você é você mesmo. Você não está querendo atrair atenções, chamar atenção, como diz assim, querendo aparecer. Você simplesmente está sendo você. Ser você atualmente é uma tremenda de uma ousadia, né? Porque nós estamos vivendo tempos de uma artificialidade, de uma superficialidade, né? Muito grande. Deixa eu tomar minha água aqui. Vivi. Viviane tá me falando aqui que não ousou nada, sempre seguindo padrões. Pois é, Viviane, mas agora tá em tempo de ser você mesma, né? Ousar ser você mesma, né? Essa ousadia, eu me refiro a essa ousadia da gente ser a gente mesmo, né? De observar os padrões, entender os padrões, não negá-los, né? Receber de tudo, de todos, inclusive dos padrões, né? Receber da Matrix o que ela tem para nos oferecer, aquilo que contribui com a sua vida, não é? E você poder ousar ser você mesmo, criar um espaço de ser você mesmo. Escolher a forma como você quer se vestir, quer se colocar, a forma como você quer trabalhar, a forma em que área você quer, escolhe realmente estar, né, trabalhando.
muitas vezes, assim, essa área de terapêutica que eu digo assim, que dentro das terapias eu sou a encarnação da ousadia. Eu sou a encarnação, eu sou a própria ousadia. A minha ousadia é 10 mil. Costuma ser meio 10 mil, né? Então eu tenho ousadia de, nossa, tem tanta coisa na minha vida que eu olho e falo, Gigi, só tu mesmo, não tem jeito. E eu vejo o quanto, eu percebo claramente a minha peculiaridade. Como dizia Samuel Hahnemann, criador do sistema homeopático, ele dizia da idiosincrasias. Todo paciente, todo enfermo tem que ser considerada todas as suas idiosincrasias, quer dizer, todas as peculiaridades, aquilo que pertence àquele sistema. O tratamento é individualizado. Então, as minhas idiosincrasias nossa, é um mundo, vocês não têm noção. E quanto mais a gente vive em solitude, mais aí eu fico me observando, sabe? Aí eu olho pra mim e falo, olha, presta atenção nisso aqui, não vai virar, não vai entrar, não vai me arrumar um toque aqui não, hein? Só um pouquinho. Essa coisa, né, de ter as coisas mais organizadas, facilitadas e tudo, eu adoro facilidade, gente, adoro. E organização gera muita facilidade, em todos os níveis, energético, né? Eu ouso ser uma pessoa mais organizada, não neuroticamente, né? Mas a minha organização, ela tem um aspecto meio diferenciado, né? Eu crio facilidades, assim, umas coisas bem interessantes. Então, eu me observo muito nas minhas idiosincrasias, na minha diferenciação. E quando eu ouso, tenho uma ousadia, eu estou sempre procurando ser eu mesma, mas também não que eu esteja escolhendo, né? Mas eu gosto do caminho do meio. Eu gosto do caminho do meio, eu acho ele bacana. Só que eu procuro não ter pessoas muito próximas, né, a mim, para não ficar dando muito palpite. Porque o ser humano adora botar o bedelho, meter o dedo no bedelho, ficar lá enchendo o saco da gente. E eu sou um pouco impaciente com isso. Mas eu vejo a dificuldade que os humanos têm quando eles se aproximam de lidar comigo. Eles olham, eles não sabem lidar, eles ficam assim, uau. É muita idiosincrasia, né? Mas essa ousadia de ser você mesmo, né? E fazer escolhas, né? Na hora da escolha que a gente vê o quanto a gente pode ser ousado ou não. Está sendo ousado ou não. Escolhas. Então, Vivi, se você considera que você seguiu padrões, siga o seu padrão interno. Cada vez mais. Tá valendo, né? E com total facilidade, alegria, leveza, não que tenha que chocar as pessoas, né? Porque tem pessoas realmente que a ousadia é para agredir. Aí, né, qualquer coisa que você usa como ferramenta de agressão, a sua questão é outra, né? Aí tem que trabalhar isso em outro nível. Mas essa ousadia nos traz um espaço de pertencimento, de individualidade no interno seu. Você autoconhecimento. E você vai experimentando a vida inteira. Eu experimentei isso. Mas a minha realidade sempre foi assim, diferenciada, porque eu sempre fui diferente mesmo. E aí eu também nunca fiz muita questão de esconder muito isso, não. E é um pouco meu isso. Todas as vezes na minha vida que eu falei, não, eu vou ficar igual a todo mundo, vou ficar lá no meio do rebanho, igualzinho todo mundo, fazendo o que todo mundo tá fazendo, eu me dei mal. Ai, vocês nem imaginam.
Aí eu comecei a perceber claramente que... eu não sei se eu já contei um caso aqui para vocês. Se contei, isso tem muito tempo, então tá valendo, né? Uma vez, eu era bem mais jovem mesmo, né? E eu tava numa fase, eu entrei numa, eu falava claramente assim, eu quero ser uma Maria como outra qualquer. Eu quero ser uma pessoa, eu escolhia naquele momento, eu achava que a solução, todo humanoide tem isso, num determinado momento, ele acredita piamente que se ele for igual aos humanos, igual a todo mundo, vai ficar tudo bem, vai passar batido, ele vai ter uma vida vai criar uma família, vai ter uma vida de propaganda de margarina, todo mundo assim, lindo assim, né? Na foto, todo mundo feliz, todo mundo, né? Todo mundo aprovado, porque ele quer o quê? Pertencer. Quer pertencer, lei do pertencimento. Ele quer pertencer à manada, né? E aí eu comecei a bater muito nessa tecla. E como eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas equipe de trabalho eu sempre tive, né? Muitos seres, e, nossa, muitas conversas, né? Eu sempre tive seres que me acompanham, me acompanharam e continuam me acompanhando, muito próximos a mim. E aí, o que aconteceu? Porque eu sempre tive muita percepção e eu achava aquilo um horror, porque eu comprei o ponto de vista das pessoas que aquilo era péssimo, né? Que não era indicado, que não era bacana. Aí, o que aconteceu com a Gigi? Adivinha o que aconteceu? Gente, foram retirados momentaneamente, eu não sei o que foi retirado, assim, foi bloqueado. A minha percepção foi completamente bloqueada. Durante cerca de 7 dias. Eu não esqueço disso, o negócio foi marcante. É como se eu tivesse caído, sabe quando você tá numa rede? Sabe quando aqui em casa eu instalei uma rede, outra rede ali fora, e ontem à noite estava lá na rede, né? Lembrando, vocês já caíram de rede? A rede, uma vez aconteceu isso comigo. Isso tem muito tempo também. É cruel, ainda bem que a rede tava abaixo, porque dói pra caramba. Você toma um baque, né? Foi o que aconteceu comigo. Quando eles bloquearam todas as minhas percepções e tudo, é como se eu estivesse na rede, flutuando, lá, e achando, eu quero ser igual a todo mundo, eu quero, puf! Então tá bom, vamos botar ela aí, vamos dar um grau aí de realidade pra essa Gigi aí que tá sem noção. Tá muito inconsciente, deixa ela. Gente, eu fiquei cerca de 7 dias sem as percepções, sem ser eu mesma. No 4º dia, eu implorei, não. Eu lembro, eu falava assim, pelo amor de Deus, eu juro que eu nunca mais vou falar isso. Eu nunca mais vou querer ser igual a todo mundo. Eu vou ser eu mesma, eu prometo, nunca mais. Mas, por favor, devolve tudo que é meu. Me deixa ser eu mesma, né? Acessar, ser o que eu sou, com as minhas percepções. Gente, eu flutuava e não sabia, eu não tinha noção, porque eu achava. O que acontece? A gente acha que todo mundo é igualzinho, né? Então, eu sempre tive eu completamente sem noção no sentido do outro. Eu passei a vida quase toda achando que as pessoas tinham a percepção, a consciência, as coisas que eu também, né? Que elas tinham essa mesma realidade, essa facilidade. E não, né? Hoje vejo que tenho que seguir minha alma e sem provar nada a ninguém. Exatamente. Mas demorei para aprender. Que demorou nada, Viviane. Que bobagem. Eu tô com 62. Gente, eu sou um bebê. A gente morre bebê. É muito rápida a passagem aqui. Imagina. Demora não. Para com esse ponto de vista que demorou. Demorou nada. Você tá ótima. Imagina. E eu implorava. Eu lembro direitinho. Com 4 dias eu implorava.
Gente, eu lembro direitinho, isso ficou muito marcado pra mim. Eu olhava para aquilo tudo que tava assim, né? Que eu tava acessando, que a forma, eu vi que eu acessei o coletivo, eu tava no padrão, acho que eles me colocaram né, no padrão geral. Uau! Eu falei, não tem condição um negócio desse. Eu falei, eu não vou conseguir viver desse jeito. Prefiro ir embora do que ficar aqui desse jeito. Eu achei a coisa mais horrível, mais sem graça, mais sem sentido, né? É difícil descrever. Eu achei assim de uma, né? Fiquei muito chocada com aquilo. Implorei mesmo, com quatro dias eu tava implorando, por favor. Eu falava, eu juro que eu nunca mais. E aí, mais ou menos no 7º dia, voltou ao normal. Gigi voltou a ser o que era. E aí, o que aconteceu? Isso me marcou muito. Gente, nunca mais eu reclamava das minhas... Eu, até bem pouco tempo, eu estava ainda brigando com as minhas possibilidades, com as minhas habilidades espirituais. Agora não, agora eu não tô brigando com mais nada, tá tudo bem, paz e amor, tá tudo bem. Tá tudo certo. Bom dia, Mércia, querida. Um grande abraço, Belo Horizonte, cidade maravilhosa. Meu filho mora em Belo Horizonte, eu tô sempre conectada com BH, né? Conversando com a minha família. E então, assim, quando tudo voltou ao normal, né? Quem não assistiu, assiste a live depois desde o início, que eu tô contando um caos aqui, muito legal. E hoje a live é sobre ousadia, né? A ousadia, gente, ousadia no sentido de ser você mesmo, né? Não de ficar agredindo ninguém, tudo, né? Usando questões mal resolvidas, né? Para poder agredir ou incomodar ou chamar a atenção das pessoas, simplesmente ser você mesmo. E quando voltou, nossa, eu fiquei tão grata. Gente, mas era uma alegria, que eu fiquei foi um perrengue só. Eu falei, se eu ficar assim, eu tô roubada, eu não vou conseguir. Eu falei, eu não tenho condição de viver. Hoje eu entendo que é uma frequência. Gente, eu falei, não tem condição um negócio, uma coisa dessa. Eu achei assim, hoje, assim, se eu fosse explicar o que eu percebi, era uma coisa muito pesada, muito triste, muito limitada, muita limitação, né? E a Gigi é esse negócio, assim, né? Ai, ai. E toda vez que a gente não tá bem com a gente mesmo, ou com alguma situação, é 98%. Faz quase 100% você tá captando. O ponto de vista das pessoas, você tá captando o julgamento das pessoas. Né? O humanoide, ele está sempre se julgando inconscientemente, a partir do julgamento das outras pessoas. E ele não sabe, mas ele compra todos desde sempre. Gente, sabe aquelas coisas de família que a família fala, né? Porque você é assim, porque você é igualzinho a fulano, sabe? Aquelas coisas assim. E é sempre no sentido pejorativo, né? Sempre querendo, aqui ó, as entidades brincando, sempre querendo denegrir, diminuir a pessoa, né? Sempre querendo colocá-la no sistema de contenção familiar. Quem conhece aí, me fala. Ô, gente, ó, de 1 a 10, aqui é o termômetro da ousadia hoje. De 1 a 10, todo mundo que não falou, fala aí. Quanto que você considera que você é ousado, foi ousado na sua vida? De 1 a 10, coloca aí pra mim. Coloca aí, comenta. Vamos lá cá, vamos brincar no termômetro da ousadia da Gigi. O meu termômetro é 10. Não. Meu termômetro é uns 8. Ainda falta muito. Sei lá. 7. Minha consciência me avisou aqui. 7.
Então agora eu tô trabalhando intensamente para poder assumir os outros 3, para poder falar assim, 10. Porque no 7 já tá ficando bastante interessante. Mas vamos chegar no 10. Eu tô no 7. Gigi tá no 7. Ousadia 7. Ainda falta, ainda dá pra expandir, né? Expandir essa ousadia, esse ser eu mesma. Tá faltando ainda. Faltando não, né? Eu posso escolher. Até agora eu escolhi, né? O que eu escolhi até agora. Fazer outras escolhas e ousar mais, sendo eu mesma. Mas o espaço, mesmo a Gigi aqui no 7, né? Nossa, já é... Ai, é expandido. As moléculas já estão mais expandidas. Gente, façam esse exercício todos os dias. Todo momento que você se sentir abafado, porque essa realidade, ela comprime muita gente. Ela encolhe a nossa realidade e ela inibindo a nossa ousadia, sempre nos tolhendo a sermos nós mesmos, né? E todas as patrulhas, a gente chama de patrulha da fraude, né? Todos os humanos, as pessoas que exercem a patrulha da fraude na nossa vida, nos empurram para não sermos nós mesmos, para entrarmos no espaço nas caixinhas, né? Estabelecidas, aprovadas, mais um no rebanho. Então, diga não às caixinhas do sistema, seja você mesmo. Em alguns momentos, né, pode ser estratégico, pode ser bastante interessante. Eu sempre recebo de tudo, de todos, o sistema de todo mundo. Mas eu vou escolhendo para mim, né, aonde que eu quero entrar. Ou não entrar, é só expandir. Então, faça esse exercício de expandir as moléculas, né? Dá o comando, moléculas. Expandam. Você pode pedir primeiro para elas se afrouxarem. Todas as moléculas do meu universo agora afrouxem-se, afrouxem-se. Aí você já vai sentindo, dá uma molezinha gostosa. Esse comando é uma delícia. Você relaxa, você sai da ansiedade, você sai do fluxo, né? Da Matrix, aquela coisa maluca. Então, você dá aquela afrouxada e fala assim, moléculas, expandam, expande mais, expande mais, expande mais. Pede muitas vezes para as moléculas do seu universo, tudo que o universo, seu corpo, seus corpos sutis, toda a sua consciência, tudo, expande. Seu dia é muito mais legal, muito mais interessante. Você faz de manhã, você faz à tarde, você faz à noite, você faz... Ai, como é gostoso. Imagina antes de dormir você expandir as moléculas. Você vai sair do seu corpo físico muito mais expandido, muito mais leve. Eu adoro. Então, termômetro da ousadia. De 1 a 10, o quanto que você que você considera que você foi ousado na sua vida? E ousadia no sentido, gente, de ser você mesmo, né? De ousar. Usar uma roupa que você gosta, bem colorida, usar um brinco desse aqui, ó. Olha só, na live, olha que legal, eu acho ele lindo. E ser você mesmo, não escolher, eu escolho não pintar mais o meu cabelo, ficar com o meu cabelo branco. Isso foi, na época que eu fiz, tava começando, né? Porque agora tá mais comum. Mas foi ousado. E eu adorei, eu fiquei tão feliz, eu olhei para mim e falei, agora sou eu. Eu lembro que eu me olhava no espelho e falava, agora sou eu, né? E na época anterior, né, eu estava casada e tudo, e o marido não cansou de falar para mim que não, mas muito preocupado, né, com o que os outros vão pensar e tudo. Cheio de forma e estrutura, né? Ah, não, porque você vai ficar pensando, você vai ficar uma velha e tal. Agora, vê se uma pessoa com a energia que eu tenho, eu posso muitas vezes até, mas tá me vestindo mais assim, né, com
ter uma forma de estar me colocando no mundo, às vezes parece, né? Lógico, quem olha pra mim sabe que eu sou uma senhora. Mas com essa energia que eu tenho, eu não tô nem aí. Eu me sinto uma jovem. Tem uma juventude, assim, interna, bem legal. Mas é uma juventude... Já foi intempestiva. Hoje é uma juventude que tá mais para aquela anciã sábia, né? Aqui, ó, a guardiã da essa aqui é a guardiã da sabedoria. Essa coruja aqui é a guardiã da sabedoria. Eu tô mais para uma anciã, assim, né? Meio marota. Quem já ouviu essa palavra? Isso é coisa antiga, hein? Converso o dia inteiro comigo, a Roseli falando aqui, com o universo, abro quando estou com as crianças, meus sobrinhos, aí sim. Adoro, adoro, isso mesmo. Quando você tá com a turma que tá mais aberta, né? Porque a tendência dessa realidade, as pessoas, o tempo ir passando, elas entraram nesse processo de envelhecimento e ela vai enrugando por dentro também. Ela vai encolhendo porque ela vai recebendo toda essa pressão, né? E ela pega todos esses pontos de vista, esses julgamentos, joga para dentro como se fosse dela e vai se auto-julgando, quer dizer, a pessoa vai se dilacerando, né? A pessoa, ela vai passando pelo processo de envelhecimento na forma de dilaceração interna. E aí, se fazendo de errado, se maltratando, chicotinho na mão, se auto-julgando, né? E comprando o ponto de vista que errou muito, que não merece, que se sentindo culpada, essas coisas todas, blá, 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 que a gente conversa muito aqui no dia a dia, pra gente ir transformando isso juntos, né? Eu trago essas reflexões, esse papo quântico da Gigi tá muito ligado nas nossas reflexões, essas possibilidades, né? De reflexões, cada um vai fazendo a sua. Então eu vou aqui cutucando vocês e vocês vão criando as suas reflexões. Então, quem está entrando aí agora, por favor, o pessoal não está querendo contribuir, tá com medo. Gente, não quer ter nem a ousadia de 1 a 10 dizer o quanto que foi ousado na vida. De 1 a 10, termômetro da ousadia. Coloca aqui embaixo para mim, de 1 a 10, quanto que você considera que você foi ousado na vida? Isso aqui não quer dizer que você está certo e errado, que você foi bom, foi mal, fez tudo certo, tudo errado, não. É só uma brincadeira. Tá vendo? A pessoa não tem coragem de ousar nem dizer aqui de 1 a 10 quanto que ela acha que ela foi ousada. Ai, meu Deus do céu. Ninguém quer ser esse... Não quer se colocar. Tá vendo? Tá vendo? Ai, crianças, vamos destruir, descriar tudo isso agora, por favor? Pode, em tudo isso, por favor. Né? Então, quando eu tive essa experiência, né? Quem entrou agora, depois assiste a live, que eu conto, né? O fato que aconteceu na minha juventude, que eu queria ser igual a todo mundo, e aí eu tive uma experiência bastante interessante. Que eu mudei de ideia muito rapidamente e eu jurei nunca mais querer ser igual a todo mundo. E eu vi que o negócio era ser eu mesma, que eu sendo eu mesma, eu tava, nossa, maravilhoso, que eu só podia ser eu mesma e que era um lucro e que eu sou, né, algo assim, a minha autoestima, né, com o tempo, muita coisa acontecendo e hoje eu vejo, né, as habilidades que eu tenho, percepção, o ser que eu sou, que pode estar sendo uma, né, contribuição para a Terra, para as pessoas, e eu olho para mim e falo, tá valendo, vamos continuar aí nessa ousadia de ser eu mesma. Aí eu percebi aqui, o número que veio para mim de ousadia foi 7. Isso não implica, gente, no seu julgamento se foi certo, se foi errado, se foi bom, se foi mal, não. É só um número, né? É só uma percepção.
né? Se você foi mais ousado, menos ousado. E o quanto você pode agora ser. O meu objetivo é ser ousada, sendo eu mesma, né? Ousadia no sentido de ser eu mesma. O meu objetivo é chegar a bater nos 10 mil. Ah, Roseli, ontem no mercado com meu sobrinho de 6 anos, ele pegava as coisas e eu falava para ele, pergunta pro seu corpo se ele quer isso. Foi divertido. Incrível pelos olhares das pessoas, passei por louca total. Ah, que delícia! Já ensinando o sobrinho de 6 anos, é isso aí, Roseli, perfeito. Pergunta pro seu corpo se ele realmente quer comer isso aí. E o pior de tudo é o seguinte, é que ele vai olhar, ele doido pra querer comer aquele açúcar, né? Aquele negócio docinho, aí o corpo fala, não! E ele fala, quer. Ai, gente, loucura, né? Loucura. Ah, ontem eu fiz um mimo pro meu corpo também. Eu falei, não sei se, vamos conversar aqui. De vez em quando eu, né, saio um pouco do esquema. Eu passo num restaurante árabe que tem aqui, como umas coisinhas lá e tal. Tomo chopps. Tem um chopp de vinho lá. Eu tomo um chopp. E aí, gente, o negócio é doce, o negócio é uma delícia. É assim, eu falo isso aqui. Isso aqui é o presente. Mas eu vou lá. E aí, quando termina, tem um tal de um café frozen lá. É um sorvete de café líquido, esse molinho, né? Ele vem quase, ele não é um sorvete, mas ele vem assim, né? Igual é um sundae, um milkshake. Gente, vocês não têm noção do tanto que aquilo é bom. Nossa, aí eu vou lá. De vez em quando aí eu saio, vou resolver umas coisas. A hora que termina, eu falo, agora eu vou agora pra Esbórnia. Vou colocar, os garçons já me chegam assim, tá bom, então. Aí eu falo, traz um frozen café pra mim, pequeno ou grande? Eu falo, é do grande mesmo, pode ser do grande, porque já que eu vou enfiar, eu falo assim mesmo com eles, já que é pra enfiar o pé na jaca, eu já vou com tudo. Eu vou pro grande. Vou comer um pouquinho, vou comer muito. Delícia, nossa. Ai, me divirto muito, voltei pra casa com uma leveza incrível. Pois é, o que é verdadeiro pra você te deixa leve. Pesou? Não é verdadeiro pra você. Não é verdadeiro. Entende? Então, quando eu vou lá nesse restaurante, eu acho assim, ele super aconchegante, ele funciona o dia inteiro. E eu gosto de ir no horário, assim, com a luz do dia e tal, né? Eu não gosto disso, eu não saio assim à noite, não curto. Mas, e também porque aí enche, lá fica lotado, né? E o horário que eu vou, não tem quase ninguém. Ai, gente, eu adoro aquele sossego, eu sento, né? Como, bebo, tomo meu frozen café e aí volto pra casa. Aí pego o carro, o estacionamento é do lado. E aí eu pego meu carro e falo, olha, você tomou um chopp, não quer dizer nada, mas, né? Não me vê nenhum bafômetro aí pela frente, não. Ai, é divertido, viu? E aí eu fico olhando pra mim, eu morro de rir, sabe? Eu morro de rir de mim mesma. Eu falo, não tem companhia? A melhor companhia sou eu mesma. Vou que vou, não tem problema. Entende? É limão, vamos fazer limonada. Aliás, eu aprendi, não sei se eu ensinei pra vocês, uma coisa que eu tô assim, fã número 1. Água com gás geladinha com limão. Pego meio limão num copo. Eu não gosto muito forte, não. Eu espremo o limão e ponho a água com gás gelada. Ai. Gente, que delícia! E eu tenho tomado muita água com limão. Água natural também com limão. Muito. E eu percebo, assim, que, né, limão é uma farmácia muito bom. Gente, mas a ousadia ontem, né? Aí a Gigi vai toda feliz. E eu degusto cada momento, eu vivo cada momento e saí do julgamento, né? Saí do julgamento de achar que, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu só vou se eu tiver um amigo pra ir comigo. Não, eu vou porque eu sou uma ótima companhia pra mim mesma, vou sentar, vou fazer o que eu quero. Aí eu falo, corpinho, vambora? Vamos divertir um pouco.
Vamos fazer uma baguncinha ali, né? E vamos que vamos, é uma delícia. Então, assim, o termômetro da ousadia, né? Ninguém quer revelar. De 1 a 10, qual que é o que você percebe, o número que expressa a sua o quanto você foi ousado. O meu deu 7, até agora. E ainda, ó, agora eu escolho, bateu a cabeça lá no 10. Lá no 10 mil. Ousar muito, 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 muito mesmo. Ousar muitíssimo. E às vezes, sabe, a gente... Todas as vezes que eu acho que alguma coisa vai ser difícil, eu vejo claramente que eu tô criando isso na minha cabeça. Destruo, descrio, uso as ferramentas, né? Como tudo isso pode sair muito melhor do que eu jamais imaginei. Como pode melhorar o que mais é possível. São ferramentas muito simples, Giselda, mas funciona. Mas funciona de um tanto que vocês não têm noção. Qual é a vida que funciona pra mim? Quais são os relacionamentos que funcionam pra mim? Tudo que funciona pra mim. Universo, com facilidade, me traga tudo isso com facilidade. E tudo que estiver impedindo que eu acesse tudo isso com total facilidade, eu vou destruir e descriar. Pode POC em tudo isso, tá bom? E domingo, gente, eu vou fazer o atendimento em grupo do mais um fluxo quântico, uma tríade de fluxo quântico. Eu tô mantendo 3 finais de semana seguidos para a gente se manter. A tríade vai ser o fluxo quântico da abundância. A abundância, gente. Vamos usar na abundância. Mais e mais e mais. Hoje de manhã eu acordei e fiquei olhando para minha vida pessoal, interna, né? O meu universo interno, meu universo externo. Eu falei, puxa, como eu sou abundante, né? Universo, como eu posso ser mais abundante, mais riqueza, mais facilidade, mais leveza, mais dinheiro. Dinheiro, gente, significa possibilidades. Possibilidades. Então, né, todas essas possibilidades. E tudo que está me impedindo de acessar essas possibilidades com total facilidade, eu vou destruir e descriar. Então, vamos brincar de fluxo quântico da abundância? Ai, eu adoro. Gente, aqueles fluxos que a gente fez, né? Aquelas tríades, né? Primeiro foi o dinheiro, depois foi riqueza, depois acho que foi milagres e agora abundância. Acho que foi isso. E eu percebo claramente que a gente vai mantendo a frequência, o seu patamar, a sua vida vai acompanhando. Porque acessar a frequência é possível por todos. Se manter nela é o maior desafio, vamos dizer assim. Então, para a gente poder acessar esse desafio, né, para a gente poder estar com uma vida mais expandida, uma vida mais abundante, porque abundância é dinheiro, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais. Abundância espiritual, abundância de saúde, abundância de sabedoria, gente, tudo para mais, abundando. Quer dizer, você derramando e podendo ser contribuição para as pessoas no entorno. Entra na internet, vai ser abundante na internet, contribuição abundante. Escolha, né? Escolha. Então, domingo às 8 da manhã, teremos fluxo quântico da abundância. O primeiro, são 3 finais de semana, tá bom? Aí eu vou soltar o post, hoje já é quarta, né? Vou ver se eu já começo a soltar o post. E não deixe para fazer a sua inscrição na última hora, tá bom? Estou aguardando todos vocês. E vamos para cima, vamos criar abundância na nossa realidade, ok?
Gigi, sim, manter essa frequência é um desafio diário. Orar e vigiar, sim, exatamente. Manter consciência expandida, né? Mas interessante que quando você começa a pegar um pezinho, porque é só começar a expandir, você já vai, não tem jeito, né? Vai dando aquela esticadinha, aquela expansão. E você, né, se você tentar voltar para trás, você não consegue. Você não consegue dar ré. Ok? E as pessoas já começam imediatamente a falar, nossa, você tá tão diferente, o que tá acontecendo? Ai, 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 então que vamos, tá bom? Então, gente, vamos, né, nos encontrar na próxima live. Espero que amanhã eu consiga fazer essa live para estar com vocês aqui, com total clareza, alegria. Vamos falar amanhã, vamos ver qual que vai ser o termômetro de amanhã. Hoje foi da ousadia, amanhã eu vou fazer outro termômetro. Quero ver quem é que vai participar, tá bom? Eu fico super grata, super feliz, né? Um meio de semana maravilhoso, quarta-feira, uma quarta-feira linda. E aqui tá chovendo mais, tá bem úmido, tô adorando. Ai, que delícia, né? Todos os animais, as plantas agradecem. E a dona de casa também adora, porque a poeira baixa, que é muita poeira. Ó, sessão reclamação. Meus amores, então é isso, tá? Eu aguardo vocês na próxima live. E Fluxo Quântico da Abundância domingo. Faça a sua inscrição. Beijo grande e uma quarta-feira iluminada para todos vocês. Até a próxima.